Sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 3 de março e a igreja nos faz recordar a vida de muitos santos, mas queria trazer hoje aqui para nós uma santa americana do século XIX com uma história de vida muito bonita. Então que possamos desde já pedir ao Senhor, por intercessão de Santa Catarina, que é a santa do dia, que Ele conceda a nós a graça de bem vivermos a nossa fé, a nossa vocação e, na medida do possível, também colocar em prática as mesmas virtudes de Santa Catarina Drexel. Que o nosso bom Deus e Pai nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Santa Catarina era a segunda filha de Francisco Antônio Drexel e Diana Langstroth. Ela nasceu na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela nasceu em 26 de novembro de 1858. Seu pai era um famoso banqueiro que, ao lado da esposa, atuava intensamente junto às sociedades cristãs filantrópicas do seu país, ou seja, era um homem muito bondoso. Desta maneira, ensinaram os filhos que os bens da família não eram somente para eles, mas deviam ser compartilhados com os que tinham menos sorte, conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Durante uma viagem com a família ao oeste americano, Catarina, ainda criança, percebeu a miséria em que viviam os indígenas da América. Esta experiência, que muito a perturbou, fez que ela crescesse atenta àquela triste situação de pobreza e às condições desesperadas de quase todos os nativos americanos e afro-americanos. Na juventude, começou a distribuir os seus bens à obra missionária e pedagógica, destinados a estas minorias. Mas, consciente de que seus protegidos estavam longe de serem livres, sentiu a urgência de um trabalho diferenciado em seu favor. Por isso, em 1887, fundou a primeira escola em Santa Fé, Novo México, destinado aos indígenas. Esse é o diferencial dos santos, Fazem aquilo que podem e quando vê que não podem mais, eles se reinventam, para poder doar um pouco mais. Então essa é a nossa ainda jovem Catarina de Drexel. Depois, por sugestão do Papa Leão XIII e sob a orientação do seu diretor espiritual, o bispo James O'Connor, recebeu o hábito de religiosa e adotou o nome de Irmã Catarina Maria, em 1891. No mesmo ano, fundou a Congregação das Irmãs do Santíssimo Sacramento para os índios e afro-americanos. Mulher de muita oração, encontrou sempre na Eucaristia a fonte do seu amor pelos pobres. Determinou que a fundação de escolas com bons professores para todos, índios e afro-americanos, em todo o país, seria a sua prioridade absoluta, bem como para toda a congregação na qual ela fundou. Ao longo da vida, ela abriu e financiou com seus bens cerca de 60 escolas, missões e todos os professores. Escolas, missões com todos os professores, situadas principalmente no oeste e sudoeste do país. O ápice dos seus esforços neste campo foi a construção, em 1925, da Xavier University, na Louisiana, a única instituição de ensino superior nos Estados Unidos destinada preferencialmente aos católicos afro-americanos. Educação religiosa, serviço social, visita às famílias nos hospitais, nas prisões, faziam parte do apostolado da irmã Catarina e de suas co-irmãs, ou seja, não tinha limites para a caridade. Onde tinha um sofredor, lá estava a irmã Catarina e as suas co-irmãs. Após uma grave doença,
A irmã Catarina passou os últimos 18 anos de vida quase totalmente imóvel. Que pena, né, gente? Desde período se dedicou às orações contemplativas ao corpo eucarístico, elevando seu espírito de grau de santidade. Morreu no dia 3 de março de 1955, na Pensilvânia, Estados Unidos. A herança que deixou à sua comunidade religiosa, as Irmãs do Santíssimo Sacramento, foi exatamente a lição da espiritualidade baseada na oração em união com o Senhor Eucarístico e no serviço devotado aos pobres e às vítimas da discriminação racial. O seu apostolado contribuiu para aumentar a consciência da necessidade de combater todas as formas de racismo através da educação e dos serviços sociais. O Papa João Paulo II beatificou a irmã Catarina Drexel em 1888 para ser venerada no dia de sua morte. Então, hoje, dia 3 de março, estamos cá nós venerando a Beata, mas também podemos tê-la como santa, uma santa mulher pelas suas virtudes, pelos seus exemplos, pela sua vida, enfim, Santa Catarina Drexel. Então, que esta santa lá do céu olhe por nós, possamos também nós ter um olhar sensível às realidades que nos cercam, em especial, um olhar caridoso para com os mais pobres, os oprimidos, aqueles que pouco têm e aqueles que muito têm e não conseguem de alguma maneira partilhar, que possamos nós, com a orientação de Deus, também motivá-los. Não esqueçamos que de todos os bens que temos que podemos doar e ser útil é a nossa vida, é a nossa voz, enfim, é o nosso ser. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. Eu digo sim, Senhor. Você esta é minha resposta. Você santo. Eu digo